Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021 da Aliar. Eu sou Hélio Amoni Neto e estão presentes Carla Maciel, nossa vice-presidente de finanças, que também ocupa interinamente a posição de CEO, Gustavo Meirelles, vice-presidente médico, e Leandro Figueiredo, vice-presidente comercial. Essa teleconferência está sendo gravada e ficará disponível no site de RI da companhia, onde também está o material completo da nossa divulgação de resultados. Ao fim das apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Para participar, é só nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo, e pelo WhatsApp. Podem escrever a qualquer momento, inclusive durante as apresentações. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais são premissas e crenças da administração da companhia e não são garantias de desempenho futuro. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Agora, passo a palavra a Carla para iniciar a apresentação. Obrigada, Hélio. Bom dia. Prazer tê-los conosco em mais uma divulgação de resultados da Aliar. Para começar, gostaria de destacar os principais feitos do ano de 2021. No primeiro semestre de 2021, divulgamos a estratégia de implementação do nosso próprio NTO. Desde então, vemos trabalhando na elaboração dos projetos técnicos e operacional. A implementação desse projeto busca otimizar a oferta de soluções para nossos clientes, além de substancial ganho de rentabilidade para a companhia. Com a gestão direta sobre toda a cadeia de análises clínicas, buscamos ter um ganho de margem relevante decorrente desse projeto. A execução desse projeto segue conforme o cronograma estabelecido e já conta com a equipe de gestão técnica especializada. Avançamos também na nossa jornada digital, com foco na experiência do cliente. Conquistamos o marco de mais de 500 mil agendamentos realizados de forma online. Estamos focados no desenvolvimento de ferramentas que aprimorem a qualidade percebida e otimizem a experiência do cliente em nossas lojas. Nesse sentido, também lançamos o AMA, Aliar Modelo de Atendimento, idealizado para padronizar o modelo de atendimento em todas as nossas marcas em diferentes regiões do país. Já conquistamos significativo aumento de eficiência da nossa operação, refletido em aumento de NPS e redução de TMA. Adicionalmente, o AMA fomenta a cultura de vendas, impulsionando o aumento da participação de clientes particulares na nossa receita. Outra frente voltada para o segmento de clientes particulares é o Cartão Aliança. Lançado em 2020 e alavancado ao longo de 2021, já contribuiu na estratégia de pulverização de fontes pagadoras e ganho de share do particular. Por fim, em 2021, finalizamos a centralização de 100% dos nossos back-offices. Automatizamos e digitalizamos os nossos processos. Trouxemos mais eficiência e sinergia para a administração da companhia, possibilitando que as lojas foquem integralmente na sua operação. Em 2022, com o cenário de pandemia caminhando para se tornar uma endemia, com o cenário de mobilidade social de volta à normalidade, com a retomada dos exames diagnósticos preventivos, acreditamos que a companhia está pronta para a retomada de seu crescimento de forma sustentável. Vamos lá para os destaques de 2021, aqui sumarizando, alguns pontos importantes. O ano de 2021, de fato, tivemos resultados históricos, retomamos nossos volumes de produção de exames pré-pandemia, tivemos o nosso recorde histórico de receita, tivemos o maior volume de produção da história, tanto nos exames de imagem como de análises clínicas, aumentamos em mais de 40% a participação dos clientes particulares na nossa receita. Em linha com a nossa estratégia de diversificar a nossa receita e oferta de serviços, temos o IDR, que é a nossa Health Tech, que apresentou um crescimento de 43% em relação ao ano anterior. Como resultado, nosso EBITDA ajustado cresceu 85% em relação a 2020, alcançando 262 milhões de reais. O nosso indicador de endividamento reduziu, com uma geração de caixa operacional de mais de 149 milhões de reais. Perfeito.
Falando um pouquinho aqui da receita operacional bruta, como comentei anteriormente, nós tivemos um melhor ano da história da Aliar, né? Então, a gente conseguiu administrar a pressão das operadoras por redução de preços, intensificado pelos efeitos negativos do setor, decorrente principalmente do aumento de sinistro advindo da pandemia nessa parte do segmento de saúde, né? Então, a operadora, de fato, sofrendo uma pressão muito forte, né, de sinistros vindo da pandemia, enfim, e, de fato, né, como estamos aí no meio da cadeia, esse é um tipo de pressão que naturalmente já sofríamos, né, e foi bastante intensificado no ano de 2021. Mas mesmo, né, com toda essa pressão, o nosso nível operacional, ele foi, de fato, bastante representativo e conseguimos voltar aí a patamares até superiores, né, a anos pré-pandemia. Alcançamos um marco de 1,2 bi, né, de receita operacional bruta, crescimento de 22% em relação ao ano de 2020 e 6% em relação ao ano de 2019, que é o nosso ano de referência aqui para uma operação, né, a níveis normais. Olhando apenas para o trimestre, apresentamos uma receita de 290 milhões, que representa uma redução em relação ao quarto trimestre de 2020 de 8%. A principal razão dessa redução está concentrada, né, no represamento de exames no final de 2020, que foi causada por toda a questão de queda de demanda nos 3 primeiros trimestres de 2020, né, e no último quarto teve um atendimento forte, né, dessa demanda represada, que não aconteceu agora em 2021, que já foi um ano onde o nível operacional, o nível de atendimento já foi mais estabilizado entre os trimestres. Falando um pouquinho aqui de receita por tipo de exame, atingimos 218 milhões de receita em 2021 nos exames de análises clínicas, um número 14% acima do ano anterior. O crescimento apresentado na receita de análises clínicas, excluindo, né, exames de Covid, foi acima de 25%. Isso mostra que a companhia está no caminho certo na estratégia de implementação do núcleo operacional técnico próprio, consequente aumento de margem e maior share de análises clínicas na receita. Os exames de imagem também cresceram 24% em relação a 2020, atingindo um novo recorde de 1 bilhão de receita nesse setor, reforçando a resiliência do nosso core business com manutenção de imagens com maior valor agregado. Importante destacar ainda, dentro desse segmento de receita, que 1/3 da receita de exames de imagem vem de exames de ressonância magnética, que é um procedimento com maior margem dentro desse setor. O crescimento desse tipo de exame foi de 23% em 2021, que alcançou quase 400 milhões de reais. Indo agora para o nosso EBITDA, atingimos em 2021 um EBITDA ajustado de 262 milhões, mesmo num cenário bastante adverso, né, tanto no aspecto social quanto pelos efeitos, né, no mercado econômico global. Conseguimos recuperar o EBITDA acumulado do ano e fechamos com saldo aí 85% maior que 2020, né, principalmente decorrente, né, da retomada de receita. Olhando apenas para o quarto trimestre, o EBITDA apresentado foi de 32 milhões, 58% de redução em relação ao quarto trimestre de 2020, motivo aqui muito relacionado à queda de receita, que eu já falei anteriormente, que ficou bastante represada no último quarto de 2020. Então, quando a gente compara, né, ano contra ano, o último quarto de 2020, de fato, né, teve uma demanda por procedimentos bem mais elevada que esse ano, né. Outro aspecto foi a questão de mix de procedimentos desfavoráveis, né? Então, a gente tem dentro de análises clínicas, né, substituição de exames do core por exames de Covid, que tem uma margem menor, né, quando comparadas, né, ao restante, né, dos exames oferecidos em análises clínicas. Outro ponto importante, pressão das operadoras, né, por redução de ticket de exames. Aumento do custo pela falta de insumos no mercado interno, né? Então, acho que toda a cadeia de saúde sofreu com essa questão, né? Inclusive, tivemos que importar boa parte dos insumos, né? E aí, com algum efeito de dólar também no preço, além do custo, né,
inflação, que de fato foi forte em cima dos insumos médicos, a gente teve também o aumento de custo por aumento de utilização de EPIs, né? Então, o protocolo de proteção individual dos nossos profissionais ficou mais elevado, né? Foi fortalecido, principalmente em decorrência da pandemia, e de fato a utilização, né, se elevou bastante, além de ser uma linha de insumos aí que até o momento, né, não restabeleceu os preços aí patamares pré-pandemia. Resultado líquido. Em 2021 a gente apresenta um resultado aí 94 milhões de reais acima de 2020, né, resultou num lucro líquido de 2 milhões, ou seja, a gente consegue reverter todo o efeito negativo que tivemos no ano passado, principalmente decorrente da primeira onda. No cenário de segunda onda, a gente entrega aí um lucro de 94 milhões acima, né? Então, se a gente ajustar esse resultado até pelas receitas não recorrentes, né, a gente estaria falando de um resultado até mesmo bastante superior, né, a patamares de 2019 e 2018. Aqui acho que é importante ressaltar, né, que a gente teve também um impacto forte do aumento da taxa de juro, né, no período, que não afeta EBITDA, mas afeta a bottom line. Então, durante 2010 a gente sofreu muito com isso, né, custo de carrego mais elevado. Final de 2020, nas nossas projeções, as projeções de mercado como um todo, né, não esperávamos ter um incremento tão forte de taxa de juros. Então, de fato, esta é uma linha que afetou aí de forma incisiva no nosso resultado, tá? Olhando só para trimestre, né, a gente apresenta um prejuízo de 31 milhões, e aí, como citado anteriormente, né, sumarizando o que acarretou, né, nesse prejuízo, é receita inferior de fato, né, pressão dos custos, tivemos aqui uma questão de efeitos não recorrentes e, fortemente, resultado financeiro. Estrutura de capital. Perfeito. Ao fim de 2021, a companhia apresentou uma dívida líquida, né, de 700 milhões de reais, né, o que se reflete no índice de endividamento de 2,7 vezes o EBITDA ajustado do ano. E, se comparado, né, com o final de 2020, é uma expressiva redução, né, acho que nesse caminho a gente conseguiu aqui reorganizar um pouco, né, essa estrutura de capital da companhia. A dívida bancária bruta estava dividida, né, no final do ano, 47% dos vencimentos nos próximos 12 meses e o restante com vencimento de longo prazo. A companhia tem feito um trabalho de estrutura de capital forte, né, e aqui acho que vale ressaltar ainda que ainda nesse primeiro trimestre de 2022 a gente estruturou e alongou as dívidas de curto prazo, né, fazendo com que apenas 32%, né, dos vencimentos estejam no curto prazo. Então, essa estrutura que a gente vê aqui no final de dezembro de 2021, né, se a gente tirasse essa fotografia hoje, ela já está em patamares até melhores do que a gente apresentou em dezembro de 2020, né? Então, acho que já antecipando aqui é ponto bastante positivo. A gente continua empenhado aqui, né, em otimizar os recursos da companhia e trabalhando para uma estrutura de capital mais eficiente ao longo desse ano. Acho que encaminhando aqui para o final, falar um pouquinho, né, ainda e reforçar também, né, das avenidas de crescimento da Aliar. Os últimos anos foram, de fato, intensos aqui para a conquista de avanços na eficiência. A gente finalizou a centralização de 100% das áreas de back-office, automatizamos os processos e trilhamos aqui nosso caminho de transformação digital. Dessa forma, acreditamos que a Aliar está pronta para retomar seu crescimento de forma eficiente e sustentável, através das suas principais avenidas de crescimento. Acho que é colocada aqui na tela, né, para todos terem essa visão. Em análises clínicas, seguimos com a estratégia de implementação do nosso NTO, que verticalizará o processo de exames de análises clínicas, vai aumentar nossa competitividade junto às operadoras e aos clientes particulares, partindo do conceito de one-stop shop. A verticalização permitirá maior economia e, consequentemente, maior rentabilidade, além de possibilitar a geração de relatórios integrados com exame de imagem, com aumento no nosso relacionamento médico e ampliação da capacidade de oferta de novos testes, em linha com a trajetória da Aliar de inovação em busca por soluções completas e mais eficientes para o cuidado com a saúde.
Será também a base para o desenvolvimento de exames toxicológicos, biologia molecular e genômica no grupo. O IDR é um importantíssimo driver também, né, de crescimento de longo prazo para a companhia e já vem se consolidando como uma das maiores health techs do Brasil, oferecendo soluções tecnológicas para clínicas, centros de diagnósticos e hospitais, sendo um B2B em modelo único, desenvolvido pela Aliar, ofertando diversas soluções e produtos tecnológicos como Command Center, telemedicina e ferramentas de inteligência artificial. Sendo nossa principal iniciativa para o particular também, a gente pode falar um pouquinho do cartão Aliança, né? Reforçar que além de oferecer produtos, serviços e portfólio, a gente também está adicionando a essa unidade de negócio um novo modelo de lojas para captação de clientes e para venda de novos produtos. Certamente, na linha de sistema público de saúde, né, a gente sabe que é um sistema que enfrenta, né, desafios operacionais de capacidade de investimento. A gente acredita muito que o modelo de PPP e concessões se configuram como uma solução de longo prazo e com garantias de financiamento. Nessa linha, a gente entende que está bem posicionado para capturar as oportunidades de crescimento de receita, uma vez que a Aliar possui grande expertise através da RBD Imagem, o primeiro único modelo dessa operação no país. Acreditamos fortemente que é um modelo replicável e a gente trabalha forte para a expansão do mesmo, né, e para estados além de Bahia, né, que hoje a gente tem a nossa PPP, e é um case, eu acho, de sucesso, eficiência e qualidade, né, com geração de valor e satisfação dos clientes. Queremos também acessar novos segmentos de saúde e há espaço para M&As no nosso core business, e novos segmentos de atuação na área de saúde, inclusive em tecnologia. Por isso, acreditamos também que movimentos de M&A continuarão a ser uma importante avenida de crescimento na história da Aliar. Bom, concluindo aqui para vocês, acreditamos, né, fortemente na saúde como importante driver para o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Nesse sentido, reforçamos que o planejamento estratégico do Grupo Aliar está sustentado por 4 pilares, né? Sumarizando tudo que já falei até o momento, então, estamos falando de tecnologia, experiência do paciente, diversificação das fontes de receita e fontes pagadoras, e a solidez das nossas marcas aliada às solidez financeiras, que são importantes para um retorno elevado e para a sustentabilidade dos nossos negócios. Estamos muito animados com as perspectivas para o ano de 2022. Será um ano repleto de oportunidades, com certeza. Acho que agora encaminhamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Hélio. Carla, obrigado pela apresentação. Vamos iniciar agora as perguntas e respostas, lembrando que a sua pergunta pode ser encaminhada a qualquer momento pelo chat ou pelo WhatsApp do RI da companhia. Temos aqui uma primeira pergunta, ela vem do Ian, do BTG. A pergunta como tem avançado os volumes de exames de imagem nesse começo de 2022? O que devemos esperar para o ano? Bom dia, aqui é o Leandro Figueira. Ian, obrigado pela sua pergunta. Eu tenho certeza que essa é uma dúvida de muitos. Como em outros momentos da pandemia, Ian, a demanda de exames de imagem ficou represada nas primeiras semanas de janeiro, retornando de forma intensiva com o arrefecimento da terceira onda da pandemia, demonstrando ainda, nas nossas percepções, uma resiliência desse segmento de medicina diagnóstica. Próxima pergunta também vem do Ian. Ele pede para que a gente dê mais cor nos não recorrentes que passaram pelo quarto trimestre. Perfeito. Obrigada pela pergunta, Carla, aqui falando, pulverizando um pouco mais aqui os não recorrentes, né? Acho que um dos principais pontos aqui é uma reversão, né, de uma contingência fiscal que tínhamos, né, que até o momento, até o último quarter, a penúltimo quarter, né, vinha sendo avaliada como possível, né, pelos assessores jurídicos, e no final, aqui no último quarter, né, teve uma reversão e foi transitada e julgada de forma desfavorável da companhia. Então, era algo que não estava provisionado, né, por não ter sido mapeado como provável, e acabou realizando aqui no mês de dezembro, tá? Além dessa questão de contingências, eu acho que o principal aqui são multas, tá? De encerramento de alguns contratos da companhia com fornecedores, né? E para a gente
conseguir finalizar, né, essa prestação de serviços que, na avaliação da companhia, poderia ser eliminada, enfim, ou alterada. Fizemos frente aí a multas pontuais, né, que não se repetiriam nos próximos exercícios. Em suma, é isso, tá? E a gente está à disposição aqui para maiores esclarecimentos que precisar. Próxima pergunta vem do Carlos Herrera, da Condor Insider. A pergunta é: vocês estudam expandir as operações para outras áreas da saúde, talvez a parte oncológica? Bom dia, Carlos. Aqui é o Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da companhia. Essa é uma excelente pergunta, tema muito relevante. Estudamos, sim. Estamos olhando diversas outras áreas, não apenas essa que você citou. A oncologia é uma área extremamente importante, não só no setor diagnóstico, quanto no setor preventivo e também de atendimento, mas outras áreas com o nosso NTO próprio, como estudos toxicológicos, genômica e biologia molecular. Então, a resposta é que estamos olhando novas frentes e lembrando muito de uma frente extremamente relevante para nós, que é a de inovação e tecnologia. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta também vem do Carlos. A pergunta é: como é a participação de players verticalizados nas regiões de atuação da companhia? Obrigado, Carlos. Leandro Figueira. A participação de players verticalizados hoje na receita da companhia é pequena, o que torna o risco de alguns players desse setor uma oportunidade importante para aliar. Ganhando eficiência operacional com o nosso núcleo técnico, que em breve vai estar pleno, nós vamos ganhar capacidade e talvez oportunidade de nos aproximarmos desses players verticalizados, prestando serviço e ampliando a nossa participação, que hoje, eu reitero, é pequena. Obrigado, Leandro. Mais uma pergunta do Carlos. Ele pede para a gente comentar um pouco mais os resultados em relação à parte de análises clínicas. Ele comenta que estão vendo um significativo aumento, pergunta se estamos vendo um significativo aumento de concorrência e quais os principais fatores que contribuíram para a redução de 26% no ticket médio. Carlos, é o Leandro Figueira. Com relação ao aumento da concorrência, o mercado está estável em relação a esse quesito, a entrada de novos players. A concorrência ela pode variar um pouco com a verticalização, mas com pouco sentido nos nossos resultados atuais. Com relação à tua pergunta da redução do ticket médio de exames, a mudança no mix de exames, principalmente com a retomada dos exames preventivos, que não eram realizados a biologia molecular, como os exames de COVID, traz os tickets para patamares pré-pandêmicos, retornando à nossa normalidade no período que se segue. Acho que, se me permite, Leandro, complementando aqui do ponto de vista um pouquinho mais financeiro, né? Acho que essa visão do Leandro, né, de mercado é super importante, ele que está ali à frente no dia a dia, né? Mas falando um pouquinho, acho que até de estratégia de crescimento, né? Hoje a gente tem uma proporção aqui de participação de AC dentro do share de receita em torno de 20% e 80% imagem, né? Nossos players, eles são quase que inversamente na mesma proporção, né? Então, eles têm muito mais participação de AC, né, do que imagem, né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade de capilaridade ainda muito grande, né, nas praças que a gente atua. O desenvolvimento, né, a construção do nosso NTO próprio é uma das frentes que vai nos permitir, de fato, né, termos essa capilaridade maior nas praças que a gente já é muito conhecido, né, já tem um nome muito estabelecido por imagem, passar a oferecer também análises clínicas, né? Então, a gente já tem toda a estrutura, de fato, né? E aqui, vindo com o NTO próprio, a gente vai conseguir já ter, né, essa base de entrada aí, que é super importante. Então, a gente entende que tem ainda um mercado endereçável aqui forte para a gente, tem uma avenida, aqui, uma frente de possibilidade de crescimentos para ser bem importante. Obrigado, Carla. Obrigado, Leandro. Próxima pergunta vem do Ricardo, da Tagus Investimento.
Pergunta é: seria possível dar mais informações sobre a aceleração das estratégias de M&A, expansão em outras regiões? Acho que eu posso responder essa pergunta aqui, Hélio. Ricardo, obrigada pela pergunta. Acho que, de fato, né, a Aliar, como todo o mercado aí nos últimos 2 anos, ficou muito focada em conseguir transpor, né, toda essa crise econômica, né, e efeito direto aqui na nossa operação, né. Passado isso e indo para um cenário que a gente acredita ser de mais normalidade, né, a gente começa a olhar um pouco mais forte, né, de fato, né, para essa estratégia de M&A. Aqui temos, né, um pipe de M&A bastante relevante, né, e a gente está falando desde M&As, né, que não exigem tanto investimento e são muito mais de posicionamento da marca, né, então, acho que a gente até citou ali falando muito em tecnologia, em biologia molecular, genética, enfim. Então, a gente está falando muito mais de leque de serviços, né, do que aumentar somente posição nas praças que temos, tá, Ricardo? Então, acho que nos próximos meses aí a gente vai ter mais, vai poder, né, até ter mais substância e conteúdo aqui para falar para vocês em relação a M&A. Obrigado, Carla. Próxima pergunta é do Maurício, da consultoria M2M. A pergunta é: como ficou o parecer dos auditores independentes? Perfeito. A gente ontem, né, fez o arquivamento das demonstrações financeiras anuais na CVM, aí já está até à disposição, Maurício, se você quiser consultar, mas é o parecer limpo, sem ressalva e sem nenhum parágrafo de ênfase, tá? Então, não tivemos nenhuma questão que pudesse gerar qualquer recomendação no nosso relatório dos auditores. Próxima pergunta vem do Gustavo, investidor pessoa física. Quais são as perspectivas futuras do IDR? Oi, Gustavo. Quem responde aqui é Gustavo Meirelles, né? E temos perspectivas futuras muito animadoras para o IDR, que é a nossa Health Tech. Pretendemos investir cada vez mais em inovação, tecnologia, esse é um dos principais pilares da companhia, com diversificação de produtos e serviços do IDR. O IDR atualmente é muito focado e faz com bastante sucesso telecomando, telemedicina, e pretendemos expandir cada vez mais para soluções de inteligência artificial, tanto na área diagnóstica, quanto na área de aceleração de realização de exames de imagem. Em resumo, o IDR pretende ser um grande facilitador para clínicas, centros diagnósticos e hospitais, e é uma das nossas principais apostas para os anos futuros. Próxima pergunta do Antônio. Prezados, bom dia. Sobre endividamento, poderiam dar mais informações sobre o reperfilamento da dívida de curto prazo? Houve alterações relevantes no custo de capital de terceiros? Perfeito, posso responder, Carla, falando. Antônio, obrigada pela pergunta. Eu até comentei ali, né, quando falamos do reperfilamento, a gente finalizou agora ainda em março, né, esse reperfilamento. Não tivemos incremento, né, de taxa, pelo contrário, a gente inclusive conseguiu renegociar com taxas menores do que a gente tinha, então acho que foi um resultado bastante positivo aqui, né, porque de fato acho que essa questão de taxa de juros, né, é um ponto relevante aqui, né, e o quanto a gente conseguir trabalhar para reduzir é super importante, tá? Até nas demonstrações financeiras a gente já indicou ali na nota de eventos subsequentes, então ali também estão todos os detalhes da operação e as taxas de juros, né, que foram aplicadas, se você precisar de mais um detalhamento. Obrigado, Carlos. Próxima pergunta vem do Marcos, investidor pessoa física. Ele nos pergunta sobre novas PPPs e quais as expectativas. Perfeito. Marcos, Carla falando também. Bom, como eu falei ali, né, a gente acredita que, de fato, né, para o sistema público conseguir evoluir nas frentes, né, de atenção à população, de fato é um gargalo, a gente sabe, né, todas as questões, né, de orçamento, enfim,
e rotinas, ritos, né, que devem ser seguidos ali pelo setor público até que se consiga, né, construir algo vai um tempo muito elevado, né? A gente acredita muito nessa frente de parcerias público-privadas, né, para dar celeridade nessa tensão, né, do poder público com a população. Então, é uma frente que a gente acredita fortemente. E em nosso benefício, a gente tem, né, uma das primeiras concessões, e a única até, né, nesse modelo no país, muito bem administrada, né? Então, a gente tem uma equipe específica que trabalha nisso diariamente, né, com expertise nessa parte de concessões, e também uma equipe que está, né, full time monitorando, né, potenciais oportunidades em outras frentes, seja, né, com prefeituras, estados e até mesmo federais. Então, reforçando, a gente acredita aqui que tem muitas possibilidades ainda, a gente acredita que é um caminho que vai intensificar, né, nos próximos anos. Então, a gente tem uma expectativa muito boa aqui nessa frente. Agradecemos a todos pelas perguntas. Passo agora a palavra à Carla para as considerações finais. Obrigada, Hélio. Bom, só queria reforçar aqui, né, que o objetivo da Alhar é continuar fazendo uma medicina diagnóstica completa, de excelência e sem fronteiras. Esse é o nosso maior objetivo, com certeza. A gente acredita que o crescimento só é sustentável com responsabilidade social e otimizando todos os recursos utilizados, estando sempre aliado à tecnologia. Nosso time de relações com investidores está disponível para atendê-los por meio dos nossos canais oficiais. Obrigada a todos pela participação e até breve.